Olá, meu nome é Paloma Azevedo, sou psicóloga na cidade de Porto Ferreira, atuo em clínica e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de machismo no mercado de trabalho. E acredito que para começar, a gente precisa entender o que de fato é o machismo. De forma simples, o machismo é a contramão da igualdade de direitos. O machismo é um comportamento que favorece o gênero masculino em detrimento ao feminino. Expressos por opiniões, atitudes de diversas formas, ele coloca as mulheres em posição inferior aos homens e pode vir de pessoas de ambos os sexos, mesmo despercebido em qualquer momento da vida. Nós vivemos em uma sociedade que é estruturalmente machista. Então, o machismo se encontra presente não somente no mercado do trabalho, ele está presente em diversas áreas da nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, na nossa sociedade de forma geral. E quais seriam essas atitudes para que nós pudéssemos identificar esse machismo que muitas vezes aparece de forma sutil no nosso dia a dia? Micromachismos, que são atitudes de discriminações sutis que acontecem todos os dias nas mais diversas situações. E um exemplo que é bastante comum, principalmente dentro do âmbito do trabalho, a interrupção da fala da mulher. Segundo estudos da Universidade de Washington, homens costumam falar mais durante as reuniões e frequentemente interrompem desnecessariamente suas colegas. Então está lá no ambiente de trabalho uma colega falando, fazendo uma explanação a respeito de um assunto e a todo momento ela é indagada, ela é cortada literalmente dentro da tua fala. Então isso é um comportamento muito comum dos homens no ambiente de trabalho. Explicar coisas óbvias. Tem até um termo que define, que é quando o homem explica para a mulher um assunto simples, como se ela não entendesse. Ele vai explicar de forma bem didática, subjugando muitas vezes a inteligência da ouvinte, que no caso é a mulher. Repetir as ideias expostas de outra forma, da mesma forma que explicar coisas óbvias a uma mulher, subjuga sua capacidade intelectual, principalmente se essa mulher estiver num cargo acima dos homens. Explicar suas ideias ao grupo de uma forma mais didática também a diminui. Roubar ideias e créditos. Essa eu acredito que é bastante comum, não só no ambiente de trabalho, mas no acadêmico também. Mulheres têm menores chances de ter suas ideias corretamente atribuídas a elas, principalmente se estão inseridas em um grupo que muitas vezes é masculino. Algumas das grandes descobertas e criações da humanidade são creditadas a homens, quando na verdade foram mulheres suas verdadeiras estrelas, as donas da ideia. E muitas vezes o homem ele acaba se apropriando por considerar a mulher inferior. Fazer piadas sobre TPM. Quando você fala que a objetividade da sua colega por causa da TPM, que é a tensão pré-menstrual, que é algo hormonal, está reduzindo o seu sentimento apenas a hormônios. Isso é uma forma machista de diminuir a voz da mulher, pois a mesma atitude é interpretada de forma diferente quando vinda de um homem. Então a justificativa para a mulher, ela é sempre mais ampla, né? Você sempre vai justificar muitas vezes as questões emocionais que aparecem diretamente ligadas à TPM. E nem sempre é assim. Há uma questão emocional, um desregulamento na questão hormonal que pode favorecer um comportamento um tanto quanto mais emotivo, muitas vezes mais irritado, mas não é uma forma geral de acontecer para todas as mulheres. Para cada mulher
acontece de uma forma diferente. E frases machistas? Também volto a dizer que não só dentro do mercado de trabalho, mas no nosso dia a dia, em casa, na sociedade, qualquer lugar, qualquer ambiente, alguém já deve ter escutado algum tipo de frase. Legal que você conseguiu se estabelecer nessa profissão, mesmo sendo mulher. Então, essa é uma fala bastante comum. Então, assim, a maioria das profissões, ela vem de homens, já de muito tempo. Por isso que a gente fala que o machismo ele é estrutural, porque desde os anos anteriores, do nosso passado, está enraizado isso, né? O médico, muitas vezes, ele ocupa o lugar de doutor, às vezes a médica não tem essa mesma expressão, não tem esse mesmo reconhecimento. Em alguns campos, isso acontece com muito mais ênfase, por exemplo, em profissões que são consideradas essencialmente masculinas, como motorista, muitas vezes um engenheiro, até dentro do campo acadêmico, a maioria das engenharias são dominadas pela classe masculina. Então a mulher ela é vista de uma forma diferente pelos colegas, porque estão em menor número. Como se existisse alguma habilidade que mulheres não fossem capazes de desenvolver. Muitas pessoas ficam surpresas quando um profissional se sai bem em atividades por conta do machismo. São tradicionalmente masculinas, que são essas falas que nós acabamos de citar, relacionados à questão do mercado de trabalho. Isso piora quando o comentário acompanha a fala: parabéns por conseguir manter sua feminilidade mesmo assim. Outro exemplo bastante comum é na questão militar, na questão da polícia, na questão de segurança, em que há uma predominância muito maior dos homens. Deve estar saindo com o chefe. Essa é clássica. Comentários que atribuem a ascensão profissional de uma mulher a um favoritismo que ela tenha do chefe e não por sua competência. Automaticamente anulam a possibilidade dela ter alcançado bom resultado por conta própria, por ter exercido um bom trabalho, por ter tido um bom desempenho. Deve estar de TPM. Que entre os sintomas da TPM existe a alteração, como falamos anteriormente, de comportamento, da sensibilidade, devido às questões hormonais, todo mundo sabe. A problemática disso é que qualquer reação fora do costume que a mulher tenta, que é compreensível pela situação que ela pode estar passando, acontece a todo momento e é sempre taxada como uma atitude exagerada e louca e é atribuída a TPM, já que é naqueles dias que as mulheres ficam descontroladas. E não é a gravidade real do acontecimento que ela está enfrentando. Acredito que até usando o exemplo pandemia, no qual nós estamos vivenciando, a carga de trabalho da mulher ela aumentou muito. Então, muitas vezes, algumas mulheres que são mães, ela tem uma dupla jornada. Ao invés de ter esse apoio do parceiro, ela vai para o seu trabalho. Algumas estão desempenhando suas tarefas em home office, dando conta de cuidar da casa, porque é algo que, infelizmente, nós somos ensinados desde pequeno, que a mulher ela cuida da casa e o homem sai para trabalhar. E muitas vezes, quando esses papéis são invertidos na visão masculina, ela é obrigada a dar conta de tudo. Então aí a gente vê algo bastante clássico, infelizmente, que acontece, e agora na pandemia isso tem tido um peso muito maior, né? Então há um adoecimento muito grande das mulheres por conta dessa sobrecarga, desse excesso de trabalho. Ela foi muito macho. É comum ouvir assimilações de bons desempenhos femininos ao desempenho dos homens, já que é mais concebível alguém do sexo masculino ter bons resultados em algum trabalho.
Volto a dizer da questão do machismo estrutural. Nós sempre vemos, muitas vezes desde a infância, homens em posições superiores, ou você estar obediente ao seu marido, ao seu companheiro, e sempre se diminuindo, sempre se colocando abaixo. E quando a mulher tem um desempenho ali que merece ser parabenizado por conta da conduta que teve, ela é comparada a um homem, infelizmente, como se o homem fosse referencial daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é maior. Quando na realidade a mulher, o homem ou qualquer outro gênero tem a mesma capacidade. Tinha que ser mulher quando há algo de errado, principalmente no trânsito. A gente ouve muito, infelizmente, quando se há um acidente, uma dificuldade para estacionar um carro, você ouve muito isso. E dentro do mercado de trabalho não seria diferente. Na mesma linha de pensamento da frase anterior, claramente a sociedade entende que as mulheres são menos capacitadas e mais passíveis a erros do que os homens. Ainda continuando nas frases machistas, seu marido não acha ruim de você trabalhar fora? Ele não liga? Ninguém sai por aí perguntando aos homens se a sua esposa se importa se ele trabalha fora. Até porque poucos homens tendem a tolerar mulheres impondo regras, quando na realidade isso vem sempre do homem, né? O homem define, o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa, né? Então assim, quando se está nessa igualdade dentro de um relacionamento, muitas pessoas questionam isso. A mesma reflexão deve ser feita quando os papéis se invertem. O respeito à individualidade das pessoas devem existir independente do gênero de cada um. Deve-se sim o casal, a pessoa tomar a decisão se ela sai para trabalhar, se ela trabalha em casa, se ela exerce só a função do cuidado com os filhos ou até mesmo dentro da casa. Isso é um problema exclusivo do casal, dos companheiros ali, antes de se preocuparem com o que os outros pensam, com o que os outros podem falar. As preferências são do cônjuge sobre a vida profissional do parceiro. Então é algo que há de ser decidido entre as partes e não uma decisão em que todo mundo pode se colocar, pode opinar. Então assim, se há essa divisão de trabalho, é um consenso ali das partes. Vai dar conta de conciliar seus filhos, casa e vida profissional? Essa também é uma frase que infelizmente a gente ouve muito, né? Principalmente, volto a dizer, no quesito pandemia, né? Que muitas vezes essa sobrecarga tem pesado, desestabilizado bastante as mulheres. Filhos e casas não são responsabilidade exclusiva feminina. E muitas vezes, devido ao machismo, é natural atribuir as demandas domésticas às mulheres. Apesar do movimento da mudança deste comportamento, em muitos casos, essas atividades ainda recaem sobre os ombros das mulheres. E é necessário deixar de perpetuar esse estereótipo para haver um melhor equilíbrio à justiça na divisão das tarefas domiciliares. Afinal, ambas as partes habitam o mesmo espaço. Então, estamos vivendo ali em comunidade, seja com os pais, seja com um parceiro, seja com os filhos. Então, todo mundo deveria trabalhar em prol dessa coletividade, né? Ser ensinado desde cedo que se eu moro nesse ambiente, se eu habito esse ambiente, eu também tenho que cuidar dele, que isso não é uma tarefa exclusiva feminina. E dentro de uma empresa, o que o RH pode fazer para evitar o machismo no trabalho? Como proceder? O machismo deve ser questionado desde a abertura de uma vaga, por exemplo, até a conscientização dos colaboradores quanto à igualdade. Os processos do departamento pessoal e RH devem ser revistos e repensados,
Afinal, é possível extinguir e ultrapassar as barreiras do machismo no trabalho com algumas ações bem simples que eu vou elencar agora para vocês. Não pergunte sobre filhos. A criação dos filhos é dever de ambas as partes, tanto do homem quanto da mulher. Perguntar para uma mulher questões como quem vai cuidar do seu filho enquanto você trabalha ou quem está cuidando dele agora só reforçam a ideia machista de que o cuidado é exclusivo da mulher, além de não fazer diferença na avaliação da competência da candidata. Porque se a mulher vai pleitear uma vaga, ela está ciente de que ela precisa remeter o cuidado do seu filho para algum lugar, de repente uma creche, uma escolinha, uma pessoa que pode ajudar, até o próprio companheiro que pode ter um horário diferenciado de trabalho. Então isso é algo a ser decidido dentro do âmbito familiar e não diz respeito à empresa que está fazendo essa contratação. O que interessa à empresa é o desempenho do funcionário, é ser qualificada muitas vezes para preencher a vaga. Dê espaço para as mães. Candidatas com filho, segundo pesquisas, têm 44% menos chances de serem contratadas do que mulheres sem filhos com qualificações semelhantes, além de sofrer com controle mais rígido sobre sua pontualidade. Faz aquele pensamento de que se tem filho, pode atrasar, pode não vir ao trabalho. E o que a empresa pode fazer para melhorar isso? Oferecer um horário flexível, maior autonomia ou outras formas que valorizem o trabalho entregue. Pode ser, de fato, tornar a sua equipe mais produtiva. Oferecer possibilidades, muitas vezes flexibilizando, seja a questão do horário, a entrega do trabalho a ser desempenhado, o desempenho acaba aumentando. A pessoa ali, a mulher, a mãe, passa a se tornar mais produtiva porque ela tem recursos para isso. Além disso, ofereça um espaço confortável para as mães que amamentam tirarem leite conforme dispõe o artigo 396 da CLT. Portanto, é lei que a empresa tenha esse espaço, que ela ampare essa mãe para que ela consiga estar ali inserida no mercado de trabalho com condições de trabalho. Salários iguais. Eu acredito que esse seja um dos pontos principais e o de maior divergência. Cargos iguais devem ser remunerados igualmente aos seus ocupantes. Parece óbvio, não é mesmo? Mas infelizmente, na maioria dos casos não acontece. A diferença salarial entre homens e mulheres no mercado brasileiro atinge todas as ocupações. A CLT regulamenta, segundo seu artigo 461, que os salários devem ser iguais e sem distinção de sexo. O mesmo é abordado na Constituição de 88, no artigo 7, que proíbe a diferença de salários do exercício das funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Muitas vezes o preconceito ele já está embutido aí. Desde a contratação, a questão da regulação salarial e outros fatores também que podem contribuir de maneira negativa para esse desempenho da mulher na jornada de trabalho. O comportamento machista não é uma coisa que vai acabar de uma hora para outra, do dia para a noite. É uma constante desconstrução. As pessoas cresceram infelizmente, com o machismo, fazendo parte dos seus lares, de seu entretenimento, do mercado de trabalho e, sem dúvida nenhuma, da nossa vida como um todo. E é uma luta que deve ser contínua, né? Muitas vezes as pessoas interpretam o movimento feminista como um contrário de machismo, quando na realidade esse movimento ele tenta trazer
essa consciência, né, que é algo de uma luta que continua aí através dos anos, através dos séculos, tem tido muitas conquistas, porém eu acho que há muito a se conquistar, né? Infelizmente, há uma predominância de um pensamento muitas vezes fechado, em que há uma dificuldade muito grande de fazer essa desconstrução. E o que pode proporcionar essa desconstrução? Esses espaços de fala, seja no meio acadêmico, seja na sociedade, seja no próprio campo de trabalho. Então, mais do que nunca, se faz necessário esse espaço para que nós possamos estar discutindo o quão é importante estar falando sobre machismo, estar mudando atitude, estar revendo conceitos, para que de fato a gente consiga ter essa mudança, né? E os impactos eles serão positivos não somente para as mulheres, mas para todos dentro da nossa sociedade de uma forma geral, né? A criança ali, ela já vai crescer com um pensamento diferente, né? O adulto, ele pode passar a ter posições diferentes, seja no trato com a sua colega de trabalho, com a sua esposa, com a sua mãe, com as mulheres que habitam a sua vida. Essa é a nossa luta. Espero que, mesmo que de forma breve, eu tenha atingido vocês de uma maneira positiva. O intuito dessa palestra é despertar essa reflexão, fazer com que a gente pense nas nossas ações, nos comportamentos de quem está próximo a nós, né, que através do nosso conhecimento a gente consiga mudar essa história. E agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no quesito preconceito, a pedido da Liga, vocês podem perceber que eu não preparei um material, né? Porque na realidade o material sou eu mesma. Então este final vai ser mais um depoimento pessoal do que uma explanação de uma palestra. Então assim, o nosso tema central é o machismo no mercado de trabalho. Porém, me foi sugerido que eu falasse a respeito da ostomia também dentro do mercado de trabalho. Hoje eu sou uma profissional que atua dentro da clínica, não tenho vínculos empregatícios com nenhuma empresa, portanto, trabalho de forma informal. E para que vocês entendam, talvez algumas pessoas não saibam o que é a ostomia, eu vou estar falando um pouco a respeito do que é para vocês. A ostomia, ela é um desvio feito em qualquer órgão no nosso corpo para exteriorizar um conteúdo. No meu caso, a minha ostomia, eu possuo uma bolsa coletora, tenho um desvio de intestino para que os dejetos sejam depositados nessa bolsa. E isso me faz ser uma pessoa com deficiência? Sim, garantida pela lei. Porém, a gente tem um agravante aí, uma pessoa com deficiência, porém uma deficiência invisível aos olhos dos outros. E o que acontece muitas vezes com uma pessoa ostomizada no mercado de trabalho? Ela não é aceita e muitas vezes ela também não se aceita. Então ela prefere, muitas vezes dependendo da condição, porque existem várias condições que levam uma pessoa a ser ostomizada. Tem ostomias transitórias, alguma pessoa que teve uma questão com o câncer, que vai usar por um tempo, 6 meses a 1 ano. Existem os ostomizados definitivos, como o meu caso, que já sou ostomizada há 10 anos. E existem outros tipos de ostomia também. A minha é uma ostomia em decorrência de uma doença no intestino. Há outras ostomias. Existem dentro da ostomia 2 tipos de ostomia. A colostomia, que é para quem tem o intestino grosso ainda, e a ileostomia, para quem tem somente uma parte ou alguma questão no intestino delgado. Existe a traqueostomia também, que é uma forma
um desvio para que você consiga respirar através da garganta. Tem a urostomia também, que seria a bolsa de urina. A traqueostomia e a urostomia, muitas vezes elas são mais visíveis. A ostomia do intestino, não. Então aqui vocês não conseguem visualizar nada, porque está embaixo da minha roupa. Ah, Paloma, mas por que você não sai com ela pendurada para que as pessoas vejam? Porque eu não acho necessário. Porque eu me vejo, aliás, eu sou e todos nós somos pessoas normais, com uma condição diferenciada. Portanto, isso não influi. Eu muitas vezes não deixo a minha bolsa à mostra por conta da questão da contaminação e por ficar mais confortável para mim. Mas, e o que isso te impede dentro do mercado de trabalho? Depende da função. Então, pessoas que desempenham funções um pouco mais pesadas, que exigem mais do corpo, muitas vezes podem perder essa condição por conta do esforço físico que não pode ser feito. Algumas pessoas com outros tipos de patologias ficam com uma mobilidade um tanto quanto reduzida, tem as suas necessidades ali especiais. E isso no mercado de trabalho, muitas vezes não há esse suporte. Muitas vezes uma pessoa pega um benefício, ela se afasta do seu campo de trabalho e quando retorna, ela não é readaptada. Muitas vezes ela não é colocada em uma função em que ela consiga desempenhar. Muitas vezes ela é demitida por conta da sua deficiência. Muitas vezes a pessoa, por medo, por vergonha, muitos ostomizados se deprimem, não se aceitam por serem considerados diferentes, têm vergonhas do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão me ver e deixam o mercado de trabalho e partem para a área informal. Porque na área informal, muitas vezes, eu posso desempenhar a minha função ali de acordo com as minhas condições. Então, acabo parecendo mais seguro. Mas, por outro lado, perdem-se direitos também. Então, se um ostomizado hoje prestar um concurso público, ele tem direito a uma cota, sim. Se eu vou ao banco, eu posso estar em uma fila preferencial, que é algo também em que me causa muito constrangimento. Hoje, nem tanto, porque lido de uma forma melhor com isso. Mas muitas vezes estou na fila ali, alguém está atrás de mim, como se eu estivesse roubando aquele lugar. Muitas vezes eu preciso estar ali porque eu não me sinto bem fisicamente. Para quem não sabe também, a bolsa, tudo que você ingere no quesito alimentação vai sair na bolsa. Então, muitas vezes eu preciso ir ao banheiro com muita frequência e muitas vezes no local de trabalho não se tem essa disposição. Eu não posso estar saindo a todo momento. Quando iniciei minha graduação, já iniciei um tanto quanto mais velha, iniciei aos 26 anos e saía muito da sala de aula. Mas logo no primeiro dia eu já deixei claro, olha gente, eu preciso sair por conta de uma condição física minha, sou ostomizada, expliquei o que era e consegui fazer minha faculdade ali com muita dificuldade, porque na época da graduação, hoje estou formada há 5 anos, tive muitas dificuldades no quesito saúde, então tive muitas internações, tive muitos problemas, porém persisti e hoje estou aqui falando com vocês. Mas e aí, Paloma, o que você quer com tudo isso? Mostrar para vocês que estou falando especificamente hoje da ostomia, mas existem várias deficiências que são invisíveis aos olhos. E que antes da gente emitir um julgamento, falar algo, procure se informar. Muitas vezes aquela pessoa que está ali tem questões em que ela não quer ser exposta, que para ela é difícil, para ela é doloroso estar ali e ser julgada, Então que a gente tenha mais empatia com as questões dos próximos, que a gente seja de fato uma sociedade mais inclusiva, que a gente lute por isso, que a gente mostre a cara assim, que essas pessoas existem, assim como a questão do machismo, A mulher desde sempre busca o seu espaço na sociedade, o deficiente também. A pessoa com deficiência, ela pede esse olhar, ela pede esta oportunidade, Costumou ouvir muito, Paloma, mas você não tem cara de doente. Não tenho cara de doente mesmo porque eu tenho uma doença.
e não sou uma pessoa doente. Então, a minha forma de lidar faz toda a diferença. Então, muitas vezes é necessário, na maioria dos casos, esse suporte psicológico para que você consiga fazer esse enfrentamento, uma boa rede de apoio, amigos que te amparem, colegas de trabalho que te incentivem a continuar ali persistindo, porque a gente tem muito a oferecer. E é esse muito que eu quero dividir com vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço e a gente se vê na mesa de debates.